Você já sentiu aquela sensação, aquele aperto no peito quando olha para a sua conta bancária? Aquele medo que cresce silenciosamente enquanto as contas se acumulam na mesa? O cansaço de viver contando moedas, fazendo cálculos e mesmo assim nunca ter o suficiente. Sei que você já se perguntou quantas noites ainda terá que passar acordado, preocupado com o amanhã. Quantas vezes você precisará adiar seus sonhos, porque o dinheiro simplesmente não permite. Talvez você tenha até desistido de acreditar que um dia sua vida financeira poderia ser diferente. Mas ouça com atenção o que vou lhe dizer agora. Não foi por acaso que este vídeo apareceu para você hoje. Não foi coincidência que, entre milhares de outros conteúdos, você foi atraído precisamente para esta mensagem. Padre Pio, um dos santos mais poderosos e misteriosos da Igreja, com seus estigmas sagrados e sua conexão direta com o divino, revelou algo extraordinário que preciso compartilhar com você neste momento exato da sua vida. Ele disse: Deus escolhe o momento certo para cada revelação, e quando este momento chega, nada pode impedir que a verdade alcance o coração que está preparado para recebê-la. E hoje, meu amigo, minha amiga, esse coração preparado é o seu. Essa hora marcada pelo divino é agora. A manifestação que você tanto esperou está mais próxima do que você imagina. E não estou falando de promessas vazias ou de fórmulas mágicas. Estou falando de uma compreensão profunda que Padre Pio recebeu diretamente das mãos de Deus e que mudou para sempre a vida de milhares de pessoas que viviam na escassez e na luta constante. Permita-me guiar você por esta jornada de transformação. Uma jornada que começa agora, neste instante sagrado, nesta conexão que não aconteceu por acaso. Abra seu coração e sua mente para o que vou lhe revelar nos próximos minutos, porque esta mensagem tem o poder de reescrever completamente sua história financeira. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ser tocadas pela abundância, enquanto outras, igualmente trabalhadoras, igualmente merecedoras, continuam lutando dia após dia, apenas para sobreviver? O que separa aqueles que prosperam daqueles que apenas existem? Seria sorte, destino? Ou existiria algo mais profundo, algo espiritual conectado à nossa capacidade de manifestar riqueza em nossas vidas? Padre Pio, com sua sabedoria mística e sua capacidade de enxergar além do véu material, entendeu que existe uma linguagem divina da prosperidade, uma linguagem que poucos conhecem, mas que está disponível para todos que estão prontos para ouvi-la. E é exatamente sobre essa linguagem que vamos conversar hoje. Durante anos, Padre Pio recebeu em confissão pessoas de todas as classes sociais, dos mais pobres camponeses aos mais ricos industriais, e ele percebeu um padrão surpreendente. Notou que a pobreza, muitas vezes, não era apenas uma condição material, mas um estado espiritual, um bloqueio invisível que impedia que as bênçãos divinas fluíssem livremente na vida daquelas pessoas. Em um de seus escritos menos conhecidos, ele revelou: a abundância é como a água de um rio. Ela está sempre disponível, sempre fluindo, mas muitos constroem barreiras em seu próprio caminho, impedindo que essa água chegue até eles. Essas barreiras, meu amigo, são o que mantém você preso em uma situação financeira que não reflete sua verdadeira essência, seu verdadeiro potencial, seu verdadeiro merecimento. Pense por um momento. Quantas vezes você já se pegou dizendo frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Pessoas como eu nunca ficam ricas. Para ter sucesso, é preciso nascer em berço de ouro. Essas palavras parecem inofensivas, mas carregam um poder destruidor. São como pequenos tijolos que você, sem perceber, vai empilhando, construindo aquela barragem que impede o fluxo natural da abundância em sua direção. Padre Pio compreendia profundamente o poder das palavras. Ele sabia que aquilo que declaramos sobre nossas vidas tem o poder de criar nossa realidade. As palavras, dizia ele, são sementes que plantamos no jardim de nossa existência. Se plantarmos dúvidas e limitações, colheremos escassez. Se plantarmos fé e possibilidades, colheremos abundância. E é exatamente isso que muitos de nós fazemos, não é? Plantamos sementes de dúvida todos os dias. Acordamos já pensando em todas as contas que não conseguiremos pagar. Olhamos para oportunidades e imediatamente encontramos 1000 razões pelas quais elas não darão certo para nós.
fixamos nossos olhos na escassez e, consequentemente, é isso que manifestamos em nossas vidas. Mas hoje, neste momento divino, tudo isso pode mudar. Porque Padre Pio deixou para nós um segredo, uma chave que abre as portas da prosperidade. Que essa chave, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, é o que chamamos de princípio da inversão divina. O princípio da inversão divina é como um espelho sagrado que transforma completamente nossa relação com o dinheiro e com a abundância. Ao invés de olhar para o que falta, passamos a contemplar o que já temos. Ao invés de falar sobre nossas dificuldades, passamos a declarar nossas bênçãos. Ao invés de temer o futuro, passamos a co-criá-lo junto com o divino. Parece simples, não é? Mas essa simplicidade esconde um poder transformador que poucos compreendem plenamente. Porque não estamos falando apenas de pensar positivo ou de repetir afirmações vazias. Estamos falando de reconectar-se com uma verdade espiritual profunda, a de que você já nasceu merecedor de todas as riquezas do universo. Padre Pio dizia: a pobreza que aflige tantas almas não é a vontade de Deus, é a consequência do esquecimento. Esquecemos quem realmente somos. E quem somos nós, senão filhos e filhas do Criador de todas as coisas? Se todo o ouro, toda a prata, todos os recursos deste mundo pertencem ao divino, e se somos herdeiros deste reino, como podemos aceitar viver na escassez? Imagine por um momento que você está diante de um banquete magnífico. A mesa está repleta dos mais deliciosos alimentos, das mais finas iguarias. Tudo foi preparado especialmente para você, mas você está sentado no chão, a alguns metros de distância, comendo apenas as migalhas que caem da mesa. Por quê? Porque alguém te convenceu de que você não merece se sentar à mesa, que aquela abundância não é para você. Esta é a grande mentira que mantém tantas pessoas boas, trabalhadoras e merecedoras presas em uma vida de dificuldades financeiras. A mentira de que a prosperidade é para os outros, não para você. A mentira de que para ter abundância é preciso fazer algo extraordinário, quando na verdade a extraordinária já é sua própria existência. Padre Pio entendeu isso profundamente. Em suas visões místicas, ele contemplou o plano divino para cada um de nós, e ele viu claramente que esse plano não incluía sofrimento, luta constante ou preocupações financeiras. Pelo contrário, ele viu que o fluxo natural da vida é em direção à expansão, ao crescimento, à multiplicação. Olhe para a natureza ao seu redor. Veja como tudo se multiplica em abundância. Uma única semente pode gerar uma árvore que dará milhares de frutos, cada um contendo dezenas de novas sementes. Um pequeno investimento da natureza retorna como uma colheita multiplicada centenas de vezes. Este é o modelo divino. Esta é a linguagem da criação. Esta é a lógica que deveria governar também nossa vida financeira. Mas para acessar esse fluxo divino de prosperidade, precisamos primeiro remover os bloqueios que nós mesmos criamos. E é aqui que entra o poderoso método que Padre Pio revelou para seus seguidores mais próximos. Um método que combina oração, visualização e ação inspirada para desbloquear as portas da abundância financeira. Este método é composto por 3 passos sagrados, 3 chaves que, quando usadas juntas, têm o poder de transformar completamente sua realidade financeira. E eu vou compartilhar cada uma dessas chaves com você agora. A primeira chave é o que Padre Pio chamava de gratidão antecipada. Muitos de nós fomos ensinados a agradecer pelo que já temos, e isso é maravilhoso. Mas poucos compreendem o poder transformador de agradecer por aquilo que ainda está por vir, como se já estivesse em nossas mãos. Quando você agradece antecipadamente pela prosperidade que deseja manifestar, você está enviando um sinal poderoso ao universo. Está declarando sua fé inabalável de que aquilo que você pede já lhe pertence. Está alinhando sua energia com a vibração da abundância. E mais importante, está quebrando o ciclo de carência que manteve você preso por tanto tempo. Como praticar a gratidão antecipada? Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, reserve alguns minutos para agradecer pelas bênçãos financeiras que estão chegando à sua vida. Agradeça pela nova oportunidade de trabalho, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado. Agradeça pela dívida que foi quitada, mesmo que o pagamento ainda não tenha sido feito.
Agradeça pela abundância que está fluindo para você de todas as direções, mesmo que neste momento sua conta bancária não reflita essa realidade. Padre Pio dizia: agradeça como se já tivesse recebido, e você abrirá as comportas do céu. Esta não é uma técnica de auto-engano, é uma profunda compreensão espiritual de que, no plano divino, tudo o que pedimos com fé já nos foi concedido. O tempo que levamos para ver essa manifestação em nossa realidade física é apenas um detalhe. A segunda chave é o que Padre Pio chamava de decreto divino. É o poder criativo da palavra falada, com intenção e autoridade espiritual. Não estamos falando aqui de simples afirmações positivas, mas de declarações poderosas que reorganizam a própria estrutura da realidade ao seu redor. Padre Pio compreendia que, como seres espirituais criados à imagem e semelhança do divino, carregamos em nós uma centelha do poder criador. Nossas palavras, quando pronunciadas com fé absoluta e alinhadas com o bem maior, têm o poder de materializar novas circunstâncias em nossas vidas. Como praticar o decreto divino? Escolha um momento do dia em que você possa ficar sozinho, em silêncio. Fique de pé, erga suas mãos ao céu e declare em voz alta: por autoridade divina que me foi concedida, eu decreto agora que todas as portas da prosperidade se abrem para mim. Decreto que o dinheiro flui para mim em abundância, de múltiplas fontes, de maneiras que eu nem sequer imaginei. Decreto que todas as dívidas são quitadas, todas as necessidades são supridas, e que vivo agora em um estado permanente de prosperidade crescente. Pronuncie essas palavras com convicção absoluta. Sinta o poder que emana de cada sílaba. Visualize as mudanças acontecendo em tempo real, no mundo ao seu redor. Este não é um exercício de imaginação. É um ato de cocriação com o divino. A terceira e última chave é o que Padre Pio chamava de ação inspirada, porque a fé sem obras é morta. A espiritualidade autêntica nunca nos separa do mundo material. Pelo contrário, ela nos ensina a navegar por ele com mais sabedoria e eficácia. A ação inspirada significa agir no mundo físico de acordo com a orientação divina que recebemos. É estar atento aos sinais, às intuições, às oportunidades que surgem em nosso caminho, como resposta às nossas orações e decretos. Como praticar a ação inspirada? Após seus momentos de oração e decreto, permaneça em silêncio por alguns minutos, escutando. Pergunte ao divino: o que devo fazer agora para manifestar a prosperidade em minha vida? Qual é o próximo passo? E então, preste atenção às ideias que surgem em sua mente, aos impulsos que sente, aos sinais que aparecem ao longo do seu dia. Talvez você sinta um impulso para ligar para uma pessoa específica. Talvez você tenha a inspiração de aprender uma nova habilidade. Talvez você se sinta guiado a visitar um lugar onde uma oportunidade estará esperando por você. A chave é confiar nesses impulsos e agir sobre eles prontamente, mesmo que não façam sentido completo para sua mente racional no momento. Padre Pio dizia: Deus frequentemente nos guia por caminhos que parecem estranhos à nossa lógica humana. Mas se seguirmos fielmente, descobriremos que Ele sempre nos conduz às mais abundantes pastagens. Estas três chaves, gratidão antecipada, decreto divino e ação inspirada, formam um método que Padre Pio revelou para desbloquear as portas da prosperidade financeira. Um método que já transformou a vida de milhares de pessoas que, assim como você, viviam sob o peso da escassez e da preocupação constante com dinheiro. Mas existe ainda um elemento crucial, uma compreensão fundamental sem a qual essas três chaves podem não funcionar plenamente. É o que Padre Pio chamava de consciência de merecimento. Porque veja bem, você pode praticar todas as técnicas do mundo, mas se no fundo do seu coração você não acredita que merece prosperidade, você continuará sabotando inconscientemente seus próprios esforços. A verdade é que muitos de nós crescemos com mensagens distorcidas sobre dinheiro e espiritualidade. Talvez você tenha ouvido que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou talvez tenha absorvido a crença de que a pobreza é de alguma forma mais pura ou nobre do que a riqueza. Estas distorções criaram em muitas pessoas o que podemos chamar de culpa da prosperidade.
um sentimento inconsciente de que desejar abundância financeira é de alguma forma errado, egoísta ou espiritualmente inferior. E essa culpa age como um poderoso bloqueio, impedindo que a energia da abundância flua livremente em suas vidas. Padre Pio abordou diretamente esta questão em seus ensinamentos. Ele dizia: a pobreza imposta não é virtude. A verdadeira virtude está em usar os recursos que Deus nos dá para glorificá-lo e para servir aos nossos irmãos. Quanto mais recursos tivermos, maior nossa capacidade de fazer o bem no mundo. Pense nisso por um momento. Se você tivesse abundância financeira, quanto bem poderia fazer? Quantas vidas poderia tocar? Quantos problemas poderia ajudar a resolver? A prosperidade não é apenas para satisfazer seus desejos pessoais. É também uma ferramenta divina para ampliar seu impacto positivo no mundo. Para desenvolver essa consciência de merecimento, Padre Pio recomendava uma prática simples, mas profunda. Todos os dias olhe-se no espelho e diga a si mesmo, olhos nos olhos: eu sou filho amado do Criador. Toda a abundância do universo é minha herança divina. Eu mereço prosperidade. Eu aceito prosperidade. Eu recebo prosperidade agora. No início você pode sentir resistência. Pode sentir como se estivesse mentindo para si mesmo. Isso é normal. É apenas o velho condicionamento de escassez lutando para manter seu controle sobre você. Mas se persistir dia após dia, essa nova verdade começará a se enraizar no mais profundo do seu ser. E quando isso acontecer, você verá as portas da manifestação se abrirem de maneira que antes pareceria milagrosa. E falando em milagres, deixe-me compartilhar com você algumas histórias reais de pessoas que aplicaram esses ensinamentos de Padre Pio em suas vidas e testemunharam transformações extraordinárias. Maria era uma mulher de 58 anos, viúva, que lutava para sustentar 3 netos após a morte prematura de sua filha. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, mas mesmo assim, mal conseguia pagar o aluguel e colocar comida na mesa. As dívidas se acumulavam, e o medo do futuro a mantinha acordada noite após noite. Foi então que Maria conheceu os ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade. A princípio, sentiu-se cética. Como simples palavras e orações poderiam mudar sua realidade tão dura? Mas, sem nada a perder, decidiu tentar. Todos os dias praticava fielmente as 3 chaves. Agradecia antecipadamente pela abundância que estava por vir. Decretava sua prosperidade com autoridade espiritual. E seguia as intuições que recebia em seus momentos de oração. Uma dessas intuições foi particularmente desafiadora. Maria sentiu um forte impulso para oferecer uma de suas raras folgas para cuidar da mãe idosa de uma de suas patroas, que estava passando por um momento difícil. Sua mente racional protestou. Ela precisava daquele tempo para descansar. Mas, seguindo o princípio da ação inspirada, Maria obedeceu ao impulso. O que ela não sabia é que aquela patroa era casada com o dono de uma rede de hotéis que estava justamente procurando alguém confiável para supervisionar a equipe de limpeza. Impressionado com o caráter e a dedicação de Maria, ele lhe ofereceu o cargo, com um salário 5 vezes maior do que ela ganhava como faxineira, e um apartamento funcional onde ela poderia viver com os netos sem pagar aluguel. Em questão de semanas, a vida financeira de Maria transformou-se completamente. As dívidas foram quitadas. Os netos puderam voltar à escola com todos os materiais necessários, e pela primeira vez em anos, Maria pôde dormir tranquila, sabendo que o futuro estava seguro. Esta é apenas uma entre milhares de histórias de pessoas que aplicaram os ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade e viram suas vidas transformadas. Pessoas comuns como você e eu, que simplesmente decidiram acreditar que mereciam mais, que estavam prontas para receber mais. Carlos era um homem de 62 anos que havia trabalhado a vida inteira como metalúrgico. Após ser demitido da fábrica onde trabalhou por mais de 30 anos, enfrentava dificuldades para se recolocar devido à idade. A aposentadoria era insuficiente e ele já estava considerando vender a pequena casa que havia construído com tanto sacrifício para pagar as dívidas crescentes. Foi sua esposa quem lhe apresentou os ensinamentos de Padre Pio. Relutante a princípio, Carlos acabou aceitando praticar as 3 chaves, mas para agradar a esposa,
do que por realmente acreditar que funcionaria. Mas algo surpreendente começou a acontecer. Durante a prática do decreto divino, Carlos sentiu uma forte inspiração relacionada à sua antiga habilidade de consertar motores. Uma ideia clara formou-se em sua mente. Ele poderia usar o pequeno galpão nos fundos de sua casa para consertar motores de máquinas de costura industrial, algo que ele sabia fazer muito bem, mas nunca havia considerado como uma possibilidade de negócio. Seguindo essa intuição, sua ação. Inspirada, Carlos investiu seus últimos recursos na compra de algumas ferramentas específicas e espalhou a notícia entre conhecidos que trabalhavam no setor têxtil da cidade. Para sua surpresa, em menos de um mês tinha mais trabalho do que podia dar conta. 6 meses depois, havia contratado 2 assistentes e estava ganhando 3 vezes mais do que em seu antigo emprego. Nunca imaginei que aos 62 anos me tornaria um empresário de sucesso, conta Carlos emocionado. Mas quando parei de me ver como velho demais e comecei a me ver como experiente o suficiente, tudo mudou. Estas histórias ilustram um princípio fundamental nos ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade. O dinheiro flui não necessariamente para onde há necessidade, mas para onde há abertura, merecimento e alinhamento espiritual. E essa abertura começa quando decidimos conscientemente romper com os velhos padrões de escassez que governaram nossa vida por tanto tempo. Padre Pio dizia frequentemente aos seus seguidores: não peçam a Deus apenas o suficiente, peçam abundância, para que possam compartilhar generosamente com os outros. Esta é uma perspectiva revolucionária para muitos de nós que fomos condicionados a pensar pequeno, a pedir pouco, a nos contentar com migalhas quando um banquete está disponível. A verdade é que, no plano divino não há escassez, não há limitação. A única escassez que existe é aquela que criamos em nossas próprias mentes, através de crenças limitantes e medos infundados. E a boa notícia é que assim como criamos essas limitações, podemos desconstruí-las. Podemos substituí-las por uma nova visão de possibilidade ilimitada e abundância transbordante. Este é o convite que Padre Pio estende a você hoje, através destas palavras. Um convite para sair da mentalidade de sobrevivência e entrar na mentalidade de prosperidade. Um convite para reclamar sua herança divina de abundância em todas as áreas da sua vida, especialmente nas suas finanças. Mas talvez você esteja pensando: isso tudo soa maravilhoso, mas eu já tentei tantas coisas antes. Por que desta vez seria diferente? Esta é uma dúvida legítima, e a resposta está na diferença fundamental entre os métodos puramente materiais e os métodos espirituais de manifestação de prosperidade. Quando você tenta manifestar abundância apenas no plano material, trabalhando mais horas, buscando mais qualificações, economizando cada centavo, você está operando apenas com suas próprias forças limitadas. É como tentar esvaziar o oceano com um balde. Por mais que se esforce, por mais que trabalhe duro, há um limite para o que pode realizar sozinho. Mas quando você traz o elemento espiritual para a equação, quando combina sua ação física com a gratidão antecipada, o decreto divino e a ação inspirada, você está convidando o poder ilimitado do universo para trabalhar a seu favor. Não é mais apenas você contra o mundo. É você e toda a força divina cocriando sua realidade financeira. É como a diferença entre remar sozinho contra a correnteza e navegar com o vento a seu favor. O esforço que você aplica pode ser o mesmo, mas os resultados são exponencialmente maiores quando você tem as forças da natureza, ou, neste caso, as forças divinas trabalhando junto com você. E esta, meu amigo, minha amiga, é a essência da mensagem que Padre Pio quer que você compreenda hoje, que você não está sozinho em sua jornada para a prosperidade, que existe uma inteligência maior, uma força amorosa que quer vê-lo prosperar, que quer vê-lo livre das amarras da escassez e do medo financeiro. Esta força está ao seu alcance agora, neste momento preciso. Não por acaso, mas porque você está pronto, porque chegou a hora de você experimentar uma nova realidade financeira, uma realidade de abundância, de tranquilidade, de possibilidades expandidas. Imagine como será sua vida daqui a 6 meses.
depois de aplicar fielmente as 3 chaves da prosperidade que Padre Pio revelou. Imagine acordar todas as manhãs sem aquela angústia no peito, sem aquele medo do que o dia pode trazer. Imagine olhar para sua conta bancária e ver não apenas o suficiente, mas mais do que o suficiente. Imagine poder ajudar seus entes queridos, contribuir para causas que tocam seu coração, realizar sonhos que há muito tempo pareciam impossíveis. Esta não é uma fantasia inalcançável. É o futuro real que está disponível para você agora, se você escolher recebê-lo. Se você escolher dar este salto de fé e começar a aplicar os ensinamentos de Padre Pio em sua vida diária. Comece hoje mesmo. Não espere até amanhã. Não diga a si mesmo que começará quando as circunstâncias forem ideais. Porque a verdade é que as circunstâncias nunca serão ideais até que você comece a mudá-las ativamente, através do poder da sua fé e da sua intenção focada. Ainda hoje, antes de dormir, dedique alguns minutos para a prática da gratidão antecipada. Agradeça pelo fluxo de prosperidade que já está se dirigindo para a sua vida. Amanhã pela manhã, ao levantar, pratique o decreto divino. Declare com poder e autoridade espiritual que as portas da abundância estão abertas para você. E ao longo do dia, esteja atento às intuições, aos sinais, às oportunidades que surgem em seu caminho. Esta é a ação inspirada que completará o ciclo sagrado da manifestação. Lembre-se sempre das palavras de Padre Pio. A fé move montanhas, mas a ação inspirada constrói pontes. Combine sua fé inabalável na abundância divina com ações concretas no mundo material, e você testemunhará transformações que antes pareceriam milagrosas. E se em algum momento surgir a dúvida, e ela surgirá, pois o velho condicionamento de escassez não desaparece da noite para o dia. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Padre Pio, com sua infinita compaixão e seu poder de intercessão, está ao seu lado, guiando seus passos, abrindo portas, preparando o caminho para a sua prosperidade. Existe um mundo de abundância esperando por você do outro lado do medo, do outro lado da dúvida, do outro lado das limitações auto-infligidas. Um mundo onde você não apenas sobrevive, mas verdadeiramente prospera. Um mundo onde suas necessidades são supridas com folga, onde seus sonhos se tornam realidade, onde você pode finalmente viver a vida de liberdade financeira que sempre mereceu. Este mundo não está em algum lugar distante, em algum futuro imaginário. Ele está aqui agora, ao alcance da sua decisão. A decisão de acreditar, a decisão de receber, a decisão de agir. Que estas palavras, inspiradas pelos ensinamentos de Padre Pio, sejam como sementes plantadas no jardim da sua consciência. Sementes que, regadas por sua fé e seu comprometimento diário, florescerão em uma colheita abundante de prosperidade e paz financeira. E que você, ao colher os frutos desta nova consciência, lembre-se sempre de compartilhar suas bênçãos. Porque a verdadeira riqueza não está apenas em receber, mas também em dar. Não apenas em acumular, mas em fazer circular. Não apenas em prosperar pessoalmente, mas em elevar todos ao seu redor. Este é o ciclo sagrado da prosperidade que Padre Pio nos ensinou. Um ciclo que agora se inicia em sua vida, trazendo transformações que vão muito além do aspecto financeiro, tocando todas as dimensões do seu ser. Você foi escolhido para receber esta mensagem hoje porque seu espírito estava pronto para ela. Porque chegou o momento da sua libertação financeira. Porque Deus, em sua infinita sabedoria e amor, sabe exatamente quando cada um de nós está preparado para dar o próximo passo em nossa evolução. E seu próximo passo, meu amigo, minha amiga, é em direção à prosperidade ilimitada que sempre foi sua por direito divino. Uma prosperidade que agora se manifesta poderosamente em sua vida, trazendo não apenas abundância material, mas também paz, alegria e a profunda satisfação de viver alinhado com seu propósito mais elevado. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que estas palavras foram direcionadas especialmente para você, então não deixe de compartilhá-lo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem de esperança e possibilidade. Porque ao compartilhar, você se torna um canal da graça divina, um instrumento através do qual a luz da prosperidade pode alcançar ainda mais vidas.
E não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique no card e descubra outra revelação poderosa de Padre Pio que pode transformar completamente sua conexão com o divino e abrir ainda mais portas para a manifestação em sua vida. A jornada para sua prosperidade total está apenas começando e temos muito mais para compartilhar com você. Até nosso próximo encontro. Que a abundância divina se manifeste poderosamente em sua vida.